temos que defender. Quem vai defender no primeiro encontro é aquele militar que está no serviço ativo. Mas o primeiro encontro nem sempre basta. Muitos vão morrer, muitos vão ficar feridos, e você não precisa. Você não vai entrar numa guerra com o efetivo de soldados combatentes, não estou falando do efetivo do Exército, de soldados combatentes, que é em torno de 120, 130 mil. Dependendo da guerra, 120, 130 mil vão morrer logo. Ou vão ficar feridos, estropiados. Né? E os outros? Tem que estar preparado. Quem que vai estar preparado? É o cidadão das classes mais baixas? Não. Baixas que eu digo no extrato social. Não, vai ter que ser todo mundo. Por isso o serviço militar é obrigatório, é para todo mundo. E assim tem que ser. Né? Porque se todos nós queremos usufruir dos bens que a nação nos proporciona, então todos nós temos a obrigação de estarmos preparados para defender. Tem muitas ideias em relação a isso. Tem gente que acha que critica, como o senhor falou, né? Acha que dá um ensinamento militar para uma pessoa que de repente não vai seguir a carreira, mas essa é uma outra questão que acho que vai chegar em algum ponto da conversa, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Mas sempre foi assim? Desde quando que tem esse serviço? Serviço militar obrigatório, se não me engano, é de 1916. Foi uma campanha de Olavo Bilac pela implantação do serviço militar obrigatório. Né? Olavo Bilac, se não me engano, eu posso estar enganado. Espero que não. Mas foi de 1916, tá, se não me engano. E nessa ideia que um dia vai precisar e não vai ser só essa força de primeiro combate. Um país tem que estar preparado para a guerra a vida toda. Ele não pode esperar se preparar para a guerra depois que a ameaça é visível. Sim. Você tem que visualizar a possibilidade de uma ameaça. A partir daí você se prepara, tá? Porque um exército, uma nação pode estar 1000 anos sem entrar numa guerra, mas não pode estar um segundo sem estar preparado. Haja visto o que aconteceu com a Ucrânia, haja visto o que aconteceu com a Iugoslávia, que foi desmembrada, né? Macedônia para um lado, Croácia para o outro, Eslovênia para o outro. A Iugoslávia foi desmembrada em poucos anos. Foi no final dos anos 80, início dos anos 90, até 93, 94, ela estava desmembrada, de repente. Então a gente não pode estar esperando a ameaça, a gente não pode esperar ver para crer, aí já é tarde demais. Se for esperar ver para crer, é tarde demais. Você tem que fazer estudos estratégicos, os estudos estratégicos são para anos à frente, né? E verificar a possibilidade de um conflito armado com uma determinada ameaça. Por exemplo, até os anos 1990, não tinha nenhuma terra indígena na faixa de fronteira. Hoje em dia, se você pegar a calha norte do Rio Amazonas para a faixa de fronteira, está toda ela ocupada por terras indígenas e unidade de conservação. Como essas terras indígenas e unidade de conservação, elas são criadas em países limites, vizinhos, como é o caso do Brasil, Venezuela e com as Guianas também, vem a comunidade internacional, através de potências, ONGs e a própria ONU, e quer uma soberania compartilhada, porque uma terra indígena, como por exemplo a Yanomami, ela está parte no Brasil e parte na Venezuela. Eles querem uma soberania compartilhada sobre essa região. Isso é perda de soberania pelo país. E se isso no futuro for uma imposição, uma tentativa de imposição, nós temos que estar preparados militarmente para impedir. Isso começou em 1990, tá? Quando foi criada a reserva indígena Yanomami. Do tamanho de Portugal para 10 mil índios. Na faixa de fronteira com a Venezuela, uma parte dela está na Venezuela. E depois disso, toda essa faixa de fronteira está coalhada de terras indígenas em unidade de conservação, onde as ONGs que lideram os indígenas lá dentro dizem que eles não são brasileiros, que eles pertencem a uma nação indígena, e tem apoio da comunidade internacional, e tem apoio de ONGs que são financiadas por potências que têm cobiça na Amazônia. Então, se você não estiver preparado militarmente para enfrentar, de repente, se eles quiserem fazer uma imposição militar, você tem que estar preparado, desde antes. E não começar a se preparar depois que vem uma força-tarefa com o porta-aviões e navio de desembarque de tropa em cima da foz do Rio Amazonas. Aí não dá mais tempo. Você tem que estar preparado antes. Você tem que ter um míssil que vai destruir o navio no meio do mar. E não é só o porta-aviões, não. Vai destruir o transporte de tropa, o que está trazendo o soldado inimigo que vai desembarcar. É isso que a gente tem que estar preparado. E parece que a sociedade e nossas lideranças não sabem disso, infelizmente, porque não estuda história. Essa é uma estratégia
básica, né, de qualquer inimigo que quer invadir um território é dizer que ali tem um povo dele. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Rússia, foi a mesma coisa que aconteceu em outros O que eventos. a Rússia está dizendo? Por que a Rússia... Eu não sou nem a favor nem contra Putin. Quando a gente conversa sobre estratégia, a gente tem que se tirar o chapéu. Eu não sou nem do lado ocidente, nem do lado da Rússia. Tá? Eu vejo o seguinte, tá? Você tem uma faixa de território na Ucrânia, né, que é o Donbás, aquela região, em que algumas partes dessa região, mais de 60% é população russa, não é ucraniana. Tá? Então isso é uma vulnerabilidade para a Ucrânia, porque ela não ocupou com ucraniano aquela região. Quando chegou o conflito da Ucrânia querer entrar para a OTAN, a Rússia está usando esse pretexto. Eu não estou criticando o Putin, eu estou explicando o que está acontecendo. Está usando esse pretexto para o conflito na Ucrânia. Porque se a Ucrânia entrar na OTAN, simplesmente a OTAN já tem, lá em cima, na Lituânia e Letônia, né, Estônia e Letônia, ela já tem, é a força da OTAN. Letônia, Estônia e Lituânia também, mas Letônia e Estônia estão na fronteira da Rússia. É a OTAN. Aí 800 quilômetros de Moscou. Se a Ucrânia entrar na OTAN, a OTAN simplesmente salta a cadeia dos Montes Carpatos e chega na fronteira da Rússia por sudoeste. E fica a 800 quilômetros de Moscou. Fica uma pinça noroeste, sudoeste em Moscou. O Putin vai aceitar isso assim de graça? Não estou dizendo que ele esteja certo ou errado, ele não vai aceitar. E não é só isso, não. Chegando na fronteira da Ucrânia com a Rússia, a OTAN fica a 800 quilômetros do Mar Cáspio. Uma operação na direção do Mar Cáspio corta todo o petróleo e gás do Cáucaso russo para a região de Moscou, o centro da Rússia. O Putin vai aceitar isso de graça? Por que a OTAN está querendo se projetar lá? A OTAN já disse que a Rússia é inimiga, então você está aceitando o inimigo se projetar na sua fronteira. Ele reagiu. Então, isso que acontece lá, a gente tem que tomar como ensinamento para cá. Nós já temos a OTAN na nossa fronteira. A Guiana Francesa é França, é OTAN, e está na fronteira do Brasil com o Amapá, na fronteira do Brasil no Amapá. Sim. E se eles quiserem tomar uma posição na Amazônia, o Macron já disse que a Amazônia não é do Brasil. Isso não é uma ameaça? Sim. Estamos preparados para enfrentar uma França? Ainda mais se tiver uma coalizão com outros países da OTAN. Então a gente tem que estar preparado antes que ela aconteça. Eu ia perguntar exatamente isso. Aqui no Brasil, o risco vai estar aí por conta dessas tem na Amazônia, que tem dupla nacionalidade, que eles dizem que não é nas terras indígenas são uma vulnerabilidade, porque não que o índio não tenha direito à sua terra. O índio pode ter a sua terra indígena, mas ele tem que ter essa terra indígena com o indígena brasileiro integrado ao cidadão brasileiro sob a proteção do Estado para evitar abuso. Então, a terra é indígena, por que eu não posso desenvolver ali um projeto agrícola? O índio vai participar da direção do projeto. Eles querem isso. Quem não quer são as ONGs, porque são ligadas a potências estrangeiras. Porque se nós desenvolvermos as terras indígenas, acabou o discurso deles. E o indígena quer isso. Tá? Não é para a gente expulsar o indígena, não. O indígena vai ser parte da direção do projeto, na presidência do projeto, junto com outros brasileiros irmãos, sob a proteção do Estado, de modo que o bônus daquele projeto reverta também para a comunidade indígena e para o restante de todo o Brasil. É isso que a gente quer. Mas, olha, isso não foi feito por nenhum governo até esse. Esse governo foi desde 1990. Esse governo quer desenvolver as terras indígenas. Por isso essa gritaria toda. Porque não querem que a gente desenvolva as terras indígenas, porque isso vai acabar com o discurso dessas ONGs e dessas potências cobiçosas. Isso eles não querem. Isso, a Amazônia não é problema, a Amazônia é solução. Agora, volto a dizer, o índio nunca foi ameaça. O índio está sendo usado pela ameaça. E a ameaça são as potências que têm cobiça na Amazônia e que têm como seus peões de batalha as ONGs. Não todas, logicamente, mas algumas ONGs. Que tentam convencer o índio de que ele não é brasileiro, que ele pertence a uma nação e que ele tem que ter autonomia. Isso é ameaça. Então nós temos que ter projetos de desenvolvimento nas terras indígenas, com o índio participando da direção, tendo grande parte do bônus daquele projeto, mas os seus irmãos brasileiros também vão ter. E o Brasil vai ter.
e eles são brasileiros igual a nós. E tem que ser tratados como igual a todos nós, porque todos nós somos brasileiros, índios ou não. E nessa aí de dizer que é um outro povo que não brasileiro, começa a briga pelo território e começa a influência estrangeira. Começa a influência estrangeira a querer que o índio tenha autonomia. Aí, em 2007, o governo brasileiro votou a favor da Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. Só que essa declaração não passou no Congresso, então ela ainda não vale. Porque um acordo internacional não basta o governo concordar. Tem que passar no Congresso Nacional. E essa Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas diz o seguinte... e não passou no Congresso, está arquivado. Espero que tinha que ter sido rasgada e jogada no lixo. Porque ela diz o seguinte, dentro das terras indígenas, os índios têm direito à autonomia, autogoverno e organizar instituições políticas e jurídicas próprias. Estado. Dentro de um Estado. Dentro de um Estado da Federação, ou seja, mais autonomia que qualquer Estado da Federação, dentro do Estado da Federação. Que os índios, dentro de suas terras, têm direito a pertencer a uma nação indígena. Ou comunidade indígena, mas ninguém fala comunidade indígena, falam nação. Pode vetar operações militares e atividades militares dentro das terras indígenas. Na faixa de fronteira, vetar atividades militares na faixa de fronteira. Uma região de segurança nacional. Está nessa declaração, está escrito nessa declaração que o governo brasileiro, em 2007, votou a favor. Um crime de lesa pátria. E ainda tem direito a vetar atividades previstas pelo projeto do Estado dentro das terras indígenas. Isso não foi aprovado no Congresso, mas está lá com o voto favorável do governo brasileiro em 2007. Não preciso dizer quem era. Tá? Isso é um crime de lesa pátria. Sabe por quê? Porque uma região, um território, que tem um povo que não é brasileiro, para eles, pertencente a uma nação que não é o Brasil, para eles que pensam assim. Né? Com o direito a instituições políticas, jurídicas e autogoverno, o que é isso? Se não Estado-nação dentro do Estado-nação brasileiro. Isso foi um crime cometido pelo governo brasileiro em 2007. Preciso dizer quem é?